O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Helena Pereira, São José Almeida, Maria Lopes, Leonete Botelho. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Estamos a gravar ao fim da manhã de 23 de fevereiro, horas antes de se assinalarem 365 dias desde que a guerra regressou às fronteiras da Europa. Sem dúvida que esse é um dos temas mais importantes da atualidade, mas sendo este um podcast sobre política nacional, temos outros assuntos com que nos entreter nos próximos minutos. Hoje temos uma convidada extra, seremos 5 à conversa, e se não houver tempo para mais, vamos pelo menos trocar umas ideias sobre 2 temas. O pacote de habitação, que foi já apresentado pelo Governo depois do nosso último episódio, e a sondagem ontem divulgada pelo Público, a RTP e a Antena 1. Se calhar começamos pela sondagem, que é mais recente. Helena, o PS e o PSD estão empatados, mais por demérito do PS do que por mérito do PSD, e esta tem sido uma tendência das últimas sondagens. O PSD ainda está a tempo de recuperar ou o PS ainda está a tempo de voltar à maioria absoluta? É assim, esta sondagem, estes resultados que são muito interessantes, são realmente o retrato deste momento do que as pessoas sentem ou acham que se está a passar no país. Portanto, eu diria que isso depende do momento em que forem as próximas eleições. Se as eleições fossem agora ou muito brevemente, o PS não conseguiria repetir a maioria absoluta. E essa é uma tendência que parece-me que desde 6 meses após as eleições se vem a verificar, que é a perda da maioria absoluta. Mas esta sondagem tem dados muito interessantes porque as pessoas estão muito desiludidas com o governo, é isso que mostra, e cada vez mais cresce o número das pessoas que consideram que vai haver eleições antecipadas. O número tem vindo a crescer um bocadinho e, ao mesmo tempo, há outra dado que eu então acho extraordinário: 76% das pessoas dizem que se houvesse eleições agora iriam votar. Ora, como normalmente vota um terço, mais ou menos, votam um terço dos eleitores, acho que isto por si só distorce um bocadinho aquilo que são as conclusões que podemos retirar da sondagem. Portanto, voltando à tua pergunta, parece-me que a maioria absoluta está perdida há algum tempo. Depende de quando forem as próximas eleições. O que é que se retira daqui? Que há o medo, ao mesmo tempo, da alternativa, porque parece-me que esta é a primeira sondagem que fica claro, pelo menos para mim, que o PSD, não só a direita, já é maioritária, segundo estas últimas sondagens, em relação aos partidos de esquerda, como nesta sondagem se percebe que o PSD e o Chega, por si só, os dois sozinhos, conseguiriam formar governo. Eu digo isto porque eles somam 43%, mas depois de aplicando o método D'Hondt e sabendo que o Chega elege deputados em muitos distritos, ou seja, o Chega tem uma votação muito dispersa pelo país, eu diria que o risco do PSD e do Chega sozinhos conseguirem formar o governo é bastante razoável. E, portanto, as pessoas estão desiludidas, mas eu acho que temem muito o que é que pode vir aí. Daí estes dados que são muito contraditórios entre si. Uhum. São José, a verdade é que, como diz a Helena, se tudo correr by the book, ainda falta muito tempo para as eleições, ainda faltam anos. Se tu fosses Luís Montenegro, estavas contente com este resultado? Bom, eu acho que há um dado muito relevante desta sondagem. Há 2 dados muito relevantes. Um que a Helena referiu, que é que nestas sondagens deste Centro de Estudos de Opinião, é a primeira vez desde as eleições que há uma maioria de direita. Isso é um dado relevante, mas há outro dado para mim muitíssimo relevante, que é 70% das pessoas, acho que é 70% das pessoas,
dizem que o governo tem que cumprir o mandato, ou seja, as pessoas não querem eleições. E eu lembro que há um ano nós estávamos com sondagens que também davam um empate técnico entre PS e PSD, com o PS à frente, é verdade, mas davam um empate técnico e depois António Costa teve uma maioria absoluta, porque de facto as pessoas não veem alternativa, não viam há um ano, e pelo que se percebe da sondagem, continuam a não ver uma alternativa. E é isto que eu, se fosse Luís Montenegro, estava muito preocupado, porque ele de facto não descola. Eu sei que falta um ano para as europeias, mas ele de facto continua a fazer uma oposição como quem é líder parlamentar. Ele continua na cabeça dele a ser líder parlamentar de facto. Ele reage ao dia-a-dia da política com o estilo PAOD, não é? Período antes da ordem do dia, que tinha que gerir quando era líder parlamentar. Pronto. E de facto, ainda esta semana houve um exemplo lapidar disto, quer dizer, ele mudou de posição, referimos isso a semana passada, de posição sobre o descongelamento das carreiras dos professores. Agora já que é descongelamento, marca um debate parlamentar sobre educação, leva ao assunto a debate parlamentar. E depois não tem uma proposta do PSD para um modelo de descongelamento das carreiras. Não é? E diz que isso é competência do governo. Então ele está a admitir, ele não quer ser governo, ele não tem que apresentar propostas. Quer dizer, eu acho que ele tem um ano, ou menos de um ano, para começar a dar corda aos sapatos. O que é curioso é que isso era uma crítica que se fazia muito a Rui Rio, não é? Não queria apresentar as propostas, parece que tinha medo que alguém lhes roubasse. Se ele também parece a mesma coisa, quando começou a liderança, até apresentou aquele pacote, antes do governo apresentar o pacote de apoio à população por causa da inflação, ele apareceu no Pontal com propostas concretas e pronto, fez um esforço. E agora parece que congelou, que está congelado como a carreira dos professores. Portanto, era bom que ele começasse a descongelar e começasse a apresentar serviço. Pronto, porque tem que chegar lá, quer dizer, senão não chega, não é? Morre na praia. Porque eu acho que eu posso me estar a enganar muito, mas se o PSD não dá muita atenção ao que está a fazer, não consegue ganhar sequer as europeias. E é um muito mau sinal para Rui Rio. Isso de facto o que tu dizes está ancorado naquele valor que eu referi de passagem quando fiz a pergunta à Helena, que é o PSD praticamente se mantém estável, o PS é que vem perdendo terreno. Portanto, não é o PSD que está a galvanizar. Ele tem mais 3 pontos que o Rui Rio teve, ou tinha nas sondagens e nas eleições, percebes? Ele de facto não descolou ainda, não, porque também ele não quis descolar. Não sei, não percebo o que é que se passa. Maria, há um dado curioso para mim neste estudo, para mim é o mais curioso de todos, a São já se referiu a ele, que é mais de 50% das pessoas que foram inquiridas dão avaliação negativa, má ou muito má ao governo, à atuação do governo, mas ao mesmo tempo 70% acham que o que seria melhor para o país era ele ficar até 2026. Isto é uma contradição. O que é que nos pode ajudar a compreender uma coisa destas? Eu também olho para isso como uma contradição, até porque há mais alguns dados, porque houve outras perguntas e 85% dos inquiridos disseram que há de facto um problema de coordenação política neste Executivo, e mais de metade admite que todas estas polémicas alteram a avaliação que esses próprios quase 60% fazem do governo. Portanto, pondo tudo isto em que a avaliação é assim tão má e, no entanto, depois 70%, 7 em cada 10 dizem que não, o melhor para o país, e a pergunta era mesmo essa, o que é melhor para o país? E essas pessoas dizem que o melhor para o país é cumprir o mandato até ao fim, é de facto, pelo menos para mim, um bocadinho incompreensível. Porém,
há uma série de questões que podem, há uma série de razões que podem justificar isso. Não sei se será o medo, será alguma descrença, será alguma prudência de não sabemos se tivermos eleições aquilo que poderá vir é pior, e portanto eu não sei se estas pessoas não estão a fazer aquela dedução de isto será um mal menor, ou seja, sabemos quais é que são os problemas, sabemos que há problemas, mas sabemos com o que é que podemos contar, até porque do outro lado, ou seja, a alternativa que será à direita, continua aquele medo do que é que o PSD poderá fazer, claro, não é? Com ou sem o Chega, não é? Porque Montenegro não define as tais, passamos a vida a falar disso, não é? As tais linhas vermelhas. Portanto, eu acho que é um bocadinho... é estranho, de facto, perceber que há um desalento, que é a situação é má, o governo é mau, mas vamos mudar, e vamos mudar para quê? Se calhar mais vale não mudar. E eu vou pegar um bocadinho na questão que disse a São José, porque para justificar essa questão do PSD, é que o desempenho do Montenegro também não é propriamente uma maravilha, não é? Portanto, estes 6 ou 7 meses havia ali alguma expectativa, e depois aquilo que os inquiridos dizem é que ele é apenas razoável, não é? Sim, é um bocadinho menos mau do que Rui Rio, não é? E portanto é também estas respostas são também um sinal do estado da oposição, ou do estado de não haver uma oposição à altura que, como dizia a São José, perante os problemas apresenta as suas próprias propostas, que é isso que não se tem visto de Montenegro. Leoneta, eu vou-te fazer uma pergunta sobre o Presidente, mas estás à vontade para comentar os outros valores que nós fomos falando aqui. Sobre o Presidente, o que há a dizer é que ele continua com uma taxa de aprovação positiva bastante alta. No início tinha 96% em 2016 e agora tem 79%, é muito menos, mas ainda é muito bom. Mas a nota de 0 a 20 que os portugueses lhe dão baixou substancialmente, de 16,3 valores em 2016 para 12,2 agora. Portanto, é como se baixasse de bom para suficiente. Dirias que estamos menos contentes com o nosso Presidente, ou é um desgaste muito natural em 7 anos de mandato? Acho que as duas coisas, Sónia. Acho que há obviamente um desgaste natural, são 7 anos, de um estilo cansativo, como já todos sabemos, de um estilo que foi muito importante nos primeiros 2 anos para recuperar uma série de coisas e para fazer colar um bocado as peças e fazer as pazes no país. Neste momento tudo aquilo é bastante cansativo, a quantidade de vezes e o excesso de temas e as declarações que às vezes até são, ou pelo menos parecem contraditórias, mas há também erros do Presidente, sobretudo nos últimos 6 meses, graves. E como se a história também já nos mostrou, e não é preciso ir muito longe com Cavaco Silva, há perdas, há factos auto-infligidos, neste caso, há factos que resultam em perdas definitivas. Portanto, estas 2 últimas declarações dos últimos meses sobre os abusos sexuais, o primeiro número serem poucos, por mais ele poderia ter explicado melhor, mas não conseguiu fazê-lo. Mas, para mim, até sobretudo a questão dos direitos humanos, esqueçamos isto, no Qatar. Portanto, são perdas irreversíveis na minha perspectiva e, portanto, claro que isto a somar ao desgaste e à forma cansativa como o Presidente exerce o seu mandato, cansativa para todos nós, portanto, acho que isto ajuda a explicar. No entanto, são taxas que eu empiricamente diria que são bastante altas para um Presidente que já está no último quarto do mandato, dos 2 mandatos, no fim e ao cabo. Portanto, são taxas bastante elevadas e eu penso que isso tem a ver, pode-se ver o copo meio cheio, meio vazio em termos de apoio ao governo, mas acho que há uma tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa equilibrar a sua relação com o governo,
ora puxando as orelhas, ora suportando, ora apontando problemas e colocando dedos na ferida, ora, quando a ferida está muito inflamada, tentando, de facto, pôr ali um bocadinho de água oxigenada para estancar, mas no sentido de que, como agora voltando ao resto da sondagem, de que ainda não há uma alternativa visível, porque se houvesse... a minha intuição diz-me que Marcelo Rebelo de Sousa seria muito mais incisivo em relação ao governo e talvez fosse, não resistisse a intervir mais na política na partidária. Anyway, não há, neste momento, parece-me que a sondagem mostra que o país percebe que ainda não há uma alternativa clara e havendo, que é o risco de que falou também a Céu e aliás todas, de haver aqui o fantasma de uma aliança entre o PSD e o Chega, acho que é de facto o fator determinante para que as pessoas digam ainda assim é preferível manter esta solução do que arriscar. Aliás, a minha tese de algumas outras pessoas é de que a maioria absoluta se deveu a isso, é filha da indefinição de Rui Rio, já o disse aqui algumas vezes e continuo a achar, e esta sondagem dá dados que parecem vir a suportar essa tese. Cada vez que se pensa nisso há uma reação e portanto não, então aí, nesse caso, não. Mas já agora aproveito só para comentar brevemente só aquilo ali atrás, os dados em relação ao governo, para tirar o chapéu ao governo. E isto porquê? Porque, apesar de tudo, com todas estas crises, esta sucessão, este terremoto político que houve em dezembro, janeiro, que já vinha acrescentando alguns abalos sísmicos no governo desde o verão, no espaço de um mês, e apesar da tendência paulatinamente está a consolidar-se a tendência para a direita, no espaço de um mês o governo teve, na minha perspectiva, uma grande capacidade, de um salto em termos de comunicação, no sentido de apresentar trabalho, mostrar, depois de toda a gente dizer tem que governar, foi uma capacidade de reação e de recuperação bastante grande e agora já estamos todos a discutir o tema seguinte, que é as políticas do governo. E este pacote não é pequeno. E, portanto, a ida para o terreno com o PRR, a apresentação pública de resultados junto do Presidente por iniciativa do próprio Primeiro-Ministro, o convite a Marcelo para vir para a rua ver a execução do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência. Portanto, há, de facto, e é isso que para mim é uma das principais virtudes de António Costa, a sua capacidade de autossuperação. E, portanto, teve uma época em que nós podíamos estar hoje aqui, diria eu, com outro tipo de personalidade, a analisar uma perda brutal. Se nós olharmos para os resultados globais desta sondagem, se a esquerda quisesse, continuaria a governar com estes resultados. Porquê? Porque, primeiro, o CDS não tem representação parlamentar, portanto, ficamos logo com 50-50. Segundo, porque a distribuição de mandatos, muito provavelmente, permitiria que houvesse uma maioria de esquerda no Parlamento. Portanto, isto, eu acho que o mais surpreendente depois de tudo aquilo é ter uns resultados que não são drásticos e absolutamente catastrofistas. Deixa-me só dizer uma coisa, essa questão do PRR na rua, do pacote de habitação, que é um remake daquilo que o Pedro Nuno Santos também já tinha apresentado há uns meses, eu não sei, mas deixa-me a sensação de que aquela máquina socialista do tempo de Sócrates se calhar está aí novamente a mexer bem. A máquina de imagem e comunicação e etc. está aí, e de aconselhamento está aí a mexerem forte. Mas eu acho que isso é realmente uma grande característica de António Costa. Sempre achei desde o início, quer dizer, só a geringonça já mostrou isso. Sim, acho que claro. há uma responsabilidade pessoal do próprio Primeiro-Ministro. É a criatividade política de ir buscar soluções onde elas não são vistas à primeira. Vamos então recuar uns dias até a quinta-feira da semana passada, que é justamente um desses momentos que tu, Leonete, estavas a referir. Foi quando o Primeiro-Ministro apresentou o pacote de medidas para o setor da habitação e incluíam licenciamentos mais ágeis, mais terrenos disponibilizados para construção, apoios às rendas e aos créditos de quem não consegue pagá-los ou de quem está em dificuldade,
Estado a arrendar casas para subarrendar, taxas de extra para o alojamento local, arrendamentos coercivos, enfim, há mais medidas, mas estas são talvez as mais relevantes. O tema interessou muito aos portugueses, como nós vimos também no nosso site, que gerou muita procura de notícias, porque este é um problema real. Helena, houve quem dissesse que esta é a maior reforma do governo de António Costa. Achas que é o pacote que vai fazer mexer o mercado? Se todas as intenções que constam do pacote forem em frente, sim, é uma grande reforma, mas atenção que isto ainda não são leis, nem propostas, são intenções, muitas delas boas intenções, outras que levantam muitas dúvidas. Em termos assim mais rapidamente, posso dizer que licenciamento mais simples e mais rápido. Podemos aplaudir no sentido em que diminui alguma burocracia, mas atenção que é uma medida válida para todo o tipo de construção e não para resolver o problema das pessoas que têm mais dificuldades no acesso à construção. O arrendamento coercivo de casas devolutas que tem dado tanta polémica, não vou entrar na polémica, não me preocupa muito isso. O que me preocupa mais é perceber que os dados oficiais dizem que há 4.100 casas devolutas no país. São essas as casas sobre as quais recai um IMI agravado por serem devolutas. Portanto, primeiro temos de saber do que é que estamos a falar antes de começar a ter soluções milagrosas, e é esse quadro de onde partimos que ainda não se percebeu qual é. Travão aumento das rendas. À partida também parece uma boa medida. Não sei como é que será fiscalizado, sinceramente, porque há coisas ali que não se percebe sobre quem é que terá a responsabilidade depois de coordenar, de verificar, de sancionar tudo o que não estiver a ser feito conforme estas intenções. O apoio a 100 mil famílias, que é aquilo que o governo estima, para ajudar a pagar a renda a pessoas que têm dificuldades, é uma medida de louvar. Agora depende se há casas disponíveis para essas pessoas alugarem. Voltamos ao mesmo, não sei, não percebemos ainda. Quanto às mudanças no alojamento local, parece-me que o governo reconhece que houve algum excesso neste multiplicar de alojamento local, e nas zonas de maior pressão serem convertidas em habitação, mas nós sabemos que muitos casos de alojamento local são investimentos que as pessoas fizeram e, portanto, perante a possibilidade de não tirar de retorno, nada as impede de vender essas mesmas habitações que estão destinadas a alojamento local. Isso não quer dizer que vão entrar no mercado de arrendamento. Portanto, acho que o pacote, se for tudo diferente, é uma grande revolução. Mas, ao mesmo tempo, ainda se conhece pouco sobre a forma como cada uma destas medidas, que em si têm muitos aspectos positivos, pode ser concretizada no terreno. E, portanto, esta consulta pública de um mês também parece, se estamos a dizer uma coisa, parece-me estranho, porque normalmente fazes consulta pública sobre já coisas mais concretas. E vamos estar a discutir o quê? Por isso é que nós estamos há não sei quantos dias a discutir o arrendamento coercivo, sobre se é inconstitucional ou não é, sobre o direito à propriedade, quando, sinceramente, isso não interessa. Interessa saber primeiro de que casas é que estamos a falar, que casas é que existem, que casas é que poderão existir. Portanto, é questão do universo, não é? Que tu levantas. A que universo é que realmente se aplicam estas medidas, cada uma delas? Não se percebe bem. Não, volta à primeira questão. Quantas casas devolutas existem? Nem sabemos quantas casas. O Estado não sabe quantas casas existem. A única coisa que sabe são que as autarquias fizeram um levantamento, porque existe uma lei de 2019, que foi aprovada no Orçamento de 2019, que criou um IMI agravado para casas devolutas, e ao fim de 3 anos sabemos que existem 4.100 a que foram aplicadas esse... Quando a Ministra falou em 170 mil, não é? Não se percebe. Há aqui muita coisa que não se percebe. Preferia discutir melhor o ponto de partida antes de começarmos a discutir coisas polémicas que se calhar nem vamos chegar lá, sabes? Em muitos casos nós nem vamos chegar, daqui a um mês vamos perceber que andámos a discutir coisas que não vale a pena. São José, rapidamente esta discussão se tornou ideológica, com a oposição a falar de confisco e um modelo estatizante, a oposição de direita, mais liberal sobretudo. O PS mostrou a sua veia socialista com esta reforma?
ou pacote? Bom, é assim, ele veio socialista, ele mostrou a sua veia social-democrata. Eu acho que este debate todo tem estado a ser feito então com a história do confisco, comparação do Costa ser comunista, como disse Luís Montenegro. Ou é pura ignorância dos próprios, ou é má fé na discussão, e é desintelectualidade, é desonestidade intelectual pôr a coisa nestes termos. Aliás, o Público tem feito notícias interessantes nesse sentido. O que o Costa mostrou é que, finalmente, em Portugal, há um governo que assume em pleno os vários pilares do que é conhecido por Estado Social, Estado de Previdência, mais antigo até considerado o modelo social europeu, que é praticado em toda a Europa, em que não há só um Serviço Nacional de Saúde e não há só escola pública, não há só segurança social, há também habitação pública. Há países em que ela é altíssima. Em Portugal nunca houve. Em Portugal a habitação social sempre foi para os miseráveis. Foi o fim foi o programa de eliminação das barracas, aprovado por Cavaco e concretizado por Guterres, a construção de bairros sociais, que vem desde o tempo do Dr. Salazar, mas nunca houve uma política de Estado de habitação. Isto é um modelo social europeu, passa-se em vários países da Europa e até de fora da Europa. E, portanto, é isso que cá vai querer ser iniciado. Agora, querer chamar comunista ou achar que isto é uma coisa má, eu sei que estamos a começar uma discussão pública. Depois, muitas destas leis, depois de aprovadas em governo daqui a um mês, é 16 de março, que é o que está previsto, irão para a Assembleia, onde haverá novas audições públicas e inicia-se um processo legislativo, não é? Mas, quer dizer, é importante que, com travões ou não travões, que haja, de facto, um investimento em políticas públicas de habitação em Portugal, porque a situação que se vive hoje é desesperadora, não é? Porque o que existe é a política do dominó, que é as pessoas saem de Lisboa para ir viver para Loures. Depois há umas que saem de Loures para ir viver para Mafra. E ao irem mudando de sítio, as rendas vão também subindo. Quer dizer, e o preço das casas vai subindo. E qualquer dia ninguém tem onde morar, não é? Vamos viver acampados no parque, não é? Em tendas. Como, aliás, eu até já tenho aqui ao pé de mim um sem-abrigo, que agora, por causa do frio, até já tem uma tenda, mas dorme em plena Avenida de Roma, que é uma coisa que eu desde eu nasci nesta zona, vivi muitos anos nesta zona, nunca, nem durante o salazarismo, nem durante até aos anos 80, eu nunca vi pessoas a dormir na rua na zona da Avenida de Roma, não é? Pronto. Há um problema grave de habitação em Portugal. Havia políticas de Estado para isso. Acho muito bem. Considerar que isso é um excesso de socialismo. Então o que é que dizem que, portanto, a esquerda fala em borla fiscal? A quantidade de isenções fiscais que este pacote inclui e que eu acho que vão ser todas aprovadas, porque aí vais ter o PC e o Bloco a dizer mal, mas no Parlamento nem sequer vai ser muito discutido. Não vejo qual seja o problema. Mesmo o travão no aumento das casas, das rendas, ele já tem existido. Este ano foi aprovado para o aumento dos contratos, para o aumento anual, e, portanto, é a extensão disso. Quando são renegociados os contratos, casas que estão alugadas, passa a haver um travão. Pronto, de subida. Tudo bem, isso é normal. Não vejo que, de facto, não percebo alguma histeria, porque é assim, é preço por ter cão e é preço por não ter. Não é? Porque se Costa não faz nada é porque não faz nada. Se Costa faz é porque faz. Ó, meus amigos, a gente tem que se entender. Pronto. Agora, também acho importante que, de facto, e parece-me que o Governo está com essa abertura, pelo menos as declarações que eu tenho ouvido, para que haja um debate público sério, mas cá está, que a oposição também, em vez de só dizer mal, apresente
alternativas, entre no diálogo parlamentar e no debate público e avance com alterações a estas medidas que façam mais sentido, pronto, e que mereçam mais consenso. E é isso que é preciso. Maria, o João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, disse que hoje o Estado faz o que quer com as nossas casas e amanhã pode fazer o mesmo com os nossos carros. Isto deu muita polémica, houve quem o elogiasse e quem o criticasse ferozmente, mas eu queria usar este exemplo para te perguntar, e vem na sequência do que a São José também disse, o Governo deveria ter tentado consensualizar as medidas para garantir o sucesso da reforma, chamemos-lhe assim, ou ainda vai a tempo de o fazer no Parlamento, etc. Bom, os comentários do João Coutinho Figueiredo, enfim, são um bocadinho o extremar do discurso político, até porque ele falou nas casas, nos carros e Sim, já falava nas roupas, não é? Não sei se nas camisas. Certo, não sei se nos bibelôs lá de casa também. Isso é esse tipo de reação, enfim, é normal. Agora, o Governo, eu não quero fazer de advogada do diabo, mas o Governo está a fazer aquilo que o Luís Montenegro disse aqui há uns 2 meses, que era aquilo que o Governo devia fazer, que é o Governo está a governar, não é? O Luís Montenegro disse, o Governo deve governar, nós não vamos pedir eleições porque o Governo está lá, foi eleito até com maioria absoluta e, portanto, o Governo deve governar e, portanto, é isso que o Governo está a fazer. Se o devia ou não tentar consensualizar as medidas, bom, o Governo aquilo que fez foi colocar em consulta pública este pacote, não é? Dir-me-ão, 19 dias para consulta pública é pouco, quando eu me lembro que aqui há uns anos houve uma consulta pública sobre o modelo da RTP que durou para aí uns 3 ou 4 meses. Sim, 19 dias é pouco, é muito pouco para uma discussão pública sobre isto. Até porque isto como a São José disse, ainda vai haver uma segunda discussão dos diplomas que tiverem que passar pela Assembleia da República, é um facto, mas isto é a discussão pública para o miolo. Quer queiramos, quer não, há de ser muito desse miolo que o Governo levar ao Parlamento que há de acabar por sair. Volto a dizer, o PS tem maioria absoluta, portanto, sim, deveria ter alargado mais o prazo desta consulta pública, e depois, enfim, aquilo que for para o Parlamento será o tempo também da oposição fazer as suas propostas, aquilo que for diretamente do Governo para Belém e depois para a Diário da República para se tornar lei. Bom, a Iniciativa Liberal já desafiou o PSD a recorrer ao Tribunal Constitucional, não é? Para pedir a fiscalização sucessiva dos diplomas. Eu acho que é a democracia a funcionar. Não sei se o Governo... Para mim, acho que sim, o Governo devia ter feito uma consulta pública mais alargada, mas tentar consensualizar as medidas acho que isso seria impossível, portanto... está a cumprir o seu... É para isso também que serve o Parlamento depois, não é? Leonete, os proprietários é que já vieram dizer que a lei dos arrendamentos coercivos não respeita a Constituição. Esta é uma medida que pode manchar o pacote todo ou de facto é cedo para falar disso? Olha, eu acho que não, enfim, no mercado, no debate público, é de facto a questão sensível, até porque nós percebemos, voltando ao ponto anterior, de que há uma maior sensibilidade à direita e o direito de propriedade é de facto um ponto de honra. Agora, vamos ler o que diz a Constituição. São 2 pontos muito pequeninos. Direito de propriedade privada. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição. Ponto 2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efetuadas com base na lei mediante o pagamento de justa indemnização. Ou seja, podem. Ok? Por utilidade pública. Em determinadas condições, portanto, o direito da propriedade privada não é um direito absoluto na nossa Constituição, nem sequer é um direito que embora seja um direito fundamental, nem sequer é um dos direitos que tem uma maior tutela protetora. O que, aliás, segundo já me foi dito por alguns constitucionalistas, há alguns acordos do Tribunal Constitucional no sentido de
derrogar ou abrir caminho a que o direito à propriedade não seja de facto absoluto e haja... Isto está previsto na Constituição, a requisição, que é diferente do confisco, que seria a tal expropriação. São coisas diferentes. E, portanto, o Governo só tem é que saber fazer isto. E não quer dizer que saiba muito bem, porque E está previsto também na Lei de Bases da Habitação. Ora bem, sendo que também está na Constituição o dever de regular o mercado de habitação. Aliás, eu chamo a atenção para um texto fundamental, para mim, da Helena Roseta, que saiu ontem no Público, que é muitíssimo importante. Já tinha ouvido dizer isto na televisão, mas vale a pena ler, tem cá muitos dos números de que a Helena falou. Fala destes dois países em que, por um lado, não há casas disponíveis no mercado, mas por outro, há um imenso número de fogos desabitados em Portugal, e não são todos segundo as habitações, e portanto há uma distorção do mercado, uma verdadeira distorção do mercado, e portanto é preciso agir nessa distorção, e isso é uma função do Estado. Eu acho, quer dizer, é a lei da oferta e da procura. Se for possível colocar por medidas mais ou menos coercivas, não no sentido agora cheguem para lá que agora nós vamos tomar conta disto, até porque o Estado não tem máquina para isto, não é? Portanto, e depois as burocracias e as necessidades, portanto, os mecanismos de proteção são muitos, vai ter que ser dada autorização, prazos, não sei o que mais, portanto isto não é uma estatização do género da União Soviética, de todo, está muito longe disso. Agora é preciso intervir no mercado, é de facto preciso intervir no mercado, e este é um início de caminho. Ninguém ainda conhece, e o Governo ainda está a desenhar, eu acho que os 19 dias da consulta pública são poucas, mas é para o Governo legislar sobre tudo isto. É uma loucura fazer leis para tudo isto, e obviamente muitas delas, e sobretudo estas que dizem respeito à propriedade, obviamente têm que passar é uma reserva absoluta do Parlamento, e portanto terão que ir ao Parlamento. Agora, não o fazer, não o tentar, seria muito pior, e este é provavelmente um dos maiores dramas do país neste momento, é de facto a habitação. Portanto, não vejo manchar, claro, o debate político está aí para tirar lama, mas não parece que ponha em causa. O que eu vejo aqui é que isto vai dar pano para mangas, e ainda vamos falar disto muitas vezes aqui no podcast, de certeza. Hoje não temos tempo para ir mais além, vamos ficar-nos pelo momento final habitual do Público e Notório. A ronda começa pela Helena. Helena. Bom, o meu Público e Notório tem a ver com a TAP, não propriamente com a companhia, mas com a Comissão de Inquérito à TAP, que tomou posse esta semana. Uma das pessoas, uma deputada que tomou posse como membro dessa comissão, é a deputada do PST, Patrícia Dantas, que ao mesmo tempo está a ser julgada por um crime de fraude. O líder do PST considera que não há problema nenhum, mas eu trago isto aqui ao Público e Notório porque confesso que já me perdi sobre qual é a bitola do líder do PST, quando o deputado Pinto Moreira começou a ser investigado por corrupção, ainda nem sequer era arguido, e o líder do PST foi à televisão dizer que ele não podia continuar a ser presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. E agora temos esta escolha e esta desvalorização da escolha desta deputada para a Comissão de Inquérito de TAP. Portanto, é só para deixar aqui essa nota. Olha, o meu tem a ver com uma manifestação que se realiza em Lisboa no sábado, dia 25, que é a manifestação Vida Justa, organizada por movimentos culturais e de apoio social, de bairros sociais, e que tem, penso eu, também o apoio do PCP, do BE e de vários sindicatos, da CGTP e FEDPROF. E esse movimento de Vida Justa, que é uma manifestação contra a inflação e a pedir medidas de compensação da inflação, foi atropelado e está com receio de que a sua manifestação seja esvaziada, porque já muito depois dela estar convocada, o líder do STOP, o doutor André Pestana, decidiu convocar mais uma manifestação do STOP com um percurso paralelo para Lisboa também no mesmo sábado e na mesma tarde.
E pronto, e portanto vamos ter 2 manifestações em Lisboa. O que este movimento teme, e que foi noticiado, o Público, a Clara Viana faz uma notícia no Público sobre isso, creio que ontem, sobre o receio deste movimento de que mediaticamente a luta dos professores, que é muito importante, acabe por mediaticamente nas televisões abafar o impacto desta manifestação, e que é uma manifestação de movimentos, mesmo que tenha apoio de partidos, é de movimentos sociais, e portanto a escassez de protagonismo de facto do Dr. André Pestana é muito grande, porque não sei qual é o interesse dele de tentar ter marcado uma manifestação para o mesmo dia. Quer dizer, esperava mais uma semana, ele já fez 3, portanto esperava mais um bocadinho, e não é bonito, não é bonito. Bom, eu trago ainda umas declarações de carnaval, por assim dizer. É uma Marcelo versão juiz de paz. Quando Marcelo, na semana passada, foi a Pudense, além de ter apelidado o pacote sobre a habitação de melão, houve umas outras declarações do Presidente da República um pouco, enfim, fora do registro habitual para um chefe de Estado. A perguntar-lhe porque é que ele ia à Pudense, e ele explicou que há muito tempo que tinha lá estado também no Carnaval, e que tinha prometido voltar, até porque agora havia um projeto para um museu do Carnaval de Pudense, e que está um bocado emperrado porque, segundo o próprio Marcelo contou, haverá um membro de uma família que não quer disponibilizar o terreno onde supostamente esse museu vai ser ou seria construído, e portanto o Presidente da República o que fez em direto para as televisões foi apelar ao membro da família teimoso que não quer doar o terreno, ou pelo menos disponibilizar o terreno, que está ali a ser a pedra na engrenagem de todo o projeto. E, portanto, bom, só falta dizer que se tem problema de partilhas na família, ligue para o Palácio de Belém, que o Marcelo Rebelo de Sousa ajudará a resolver. Vamos ver se ajudará. Pois, vamos ver, vamos seguir o fio à meada mais tarde. O apelo público ficou feito. Não sei com que cara o senhor lá da família Oliveira agora passa a ir ao café. Leonete, e tu, para fecharmos? Olha, antes de mais, é público e notório que eu errei na semana passada, quando fiz um comentário sobre o pedido de desculpas da Igreja. Isto porque, antes de mais, quero fazer este pedido de desculpas à Igreja Católica, porque logo a seguir à revelação do relatório houve uma conferência de imprensa e foi pedida desculpas. Não era exatamente num sentido tão literal que tinha em mente, mas de qualquer forma aqui fica. Mas continuo o meu público e notório com 2 outras coisas. Acho que este pedido de desculpas que ontem saiu às ruas em forma de vigília de centenas e centenas de crentes, e não só, mas pronto, pessoas crentes, eu acho que crentes sempre, é muitíssimo importante e muitíssimo sensível, sobretudo num país como o nosso, em que não tem propriamente uma tradição de sair às ruas como outros países nossos vizinhos, não é? Portanto, não tem. E esta saída às ruas em forma de vigília com velas foi não só muito emocionante e muito bonita, como de facto muito significativa do que é a Igreja, e que não é só as notícias más que apareceram com o relatório. De qualquer forma, há aqui também um outro sinal, também é público e notório, que é preocupante e que tem a ver com uma notícia que nós publicamos da Natália Faria, dizendo que em relação aos abusos na Igreja já foram arquivados 9, pelo Ministério Público, 9 dos 25 casos enviados pela Comissão Independente. E isto tendo em conta que os resultados da Comissão Independente, não vou falar do relatório, admito que estes processos fossem enviados paulatinamente ao Ministério Público, mas digamos que nós não estamos acostumados em Portugal a uma tão grande rapidez em decisões, e este número de arquivamentos por falta de indícios que pressupõem uma investigação
para mim é preocupante, porque não se fala ali em prescrições óbvias, fala-se mesmo noutros motivos que exigem investigação, nomeadamente falta de provas ou de indícios, ou pronto, ok, a morte das pessoas é óbvia, mas não são todos os casos. E, portanto, falta aquilo que eu dizia na semana passada, falta ação, para além das palavras, falta ação dentro da Igreja, para punir visivelmente os culpados desta situação, e esperemos que a justiça não nos falhe também aqui e que nos explique, pelo menos, mais claramente o porquê de algumas situações tão rapidamente arquivadas. Obrigada a todas. Obrigada também a quem nos acompanhou no Poder Público de hoje. Voltamos para a semana. Até lá. Até para a semana. Até lá. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.